minutinho, gente. Está começando a gravar agora. Pronto, tá gravando? Então, pessoal, agora oficialmente, boa noite para todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso encontro síncrono para a gente agora preparar o encerramento das nossas atividades, né, da nossa oficina. Passar aí para o André poder dar também para vocês o boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, né, a gente está encontrando aqui. Hoje é o nosso terceiro e último encontro, né? Então a gente vai tentar fazer aqui uma finalização, principalmente focando hoje na parte relacionada ao Moodle, né, que é o foco principal da formação dessa oficina, tá? E depois também a gente faz um encerramento com algumas informações, alguns encaminhamentos também, né, como o Jorge falou, não precisam ficar ansiosos, ansiosas, porque a gente vai tentar fazer um encaminhamento aqui, né, para orientar vocês como é que vai ser a partir de hoje, né, quais prazos a gente tem, né, como que a gente lida com as situações que ainda estão em aberto, tá? Então, a gente vai deixar isso tudo aberto, até porque, como o Jorge falou, a coordenação está muito envolvida, a coordenação do curso está muito envolvida com o planejamento da atividade de amanhã, né? Inclusive, a gente está tentando agendar uma reunião e provavelmente essa reunião só deve acontecer, né, para a gente fazer a avaliação da oficina, só deve acontecer na semana que vem, né? Então, a gente tem um prazo aí para poder trabalhar e dar esse retorno, tá bom? Eu acho que é isso. Então, bom, hoje a gente não preparou a apresentação de slide, porque a nossa ideia é fazer um fechamento mais informal mesmo, tanto que eu já tirei até as minhas camisas de trabalho, que são aquelas de gola polo. Hoje eu estou com, só para vocês verem aí, tá vendo? Um cafezinho, uma xícara de café. Eu comecei a nossa oficina colocando no fórum uma xícara de café com queijo, e hoje, para fechar, estou aqui com a camiseta de café. Então, vocês veem que eu gosto de café, né? Bom, eu queria começar elogiando o grupo de novo, né? Então, a gente já tem um costume aí, eu e o André, nós estamos há bastante tempo trabalhando na UFOP, com formações muitas vezes remota, né, na EAD, e o grupo foi muito bom, sabe? As interações, as participações, a gente foi vendo que as mensagens que foram sendo enviadas começaram a ter um aprofundamento, algumas pessoas dando... e uma coisa que a gente até comentou hoje à tarde, né, André? Como que o pessoal foi se apropriando das informações que a gente foi colocando durante a oficina e usando isso no próprio fórum, né? Então, eu acho que foi a Gilce, salvo engano, ela colocou a indicação de um material, eu não sei se foi a Silvana, teve uma pessoa que foi lá, pegou, já colocou um link. Um manual, né, de H5P. Isso. Foi legal ver essas trocas acontecendo, e como o Jorge falou, né, já teve gente que viu ali a parte de formatação, aí começou a aplicar, a gente viu que a pessoa, a partir de determinado momento, começou a aplicar aquelas coisas. Então, foi bem interessante a gente fazer esse acompanhamento. Então, eu acho que aí o grupo todo está de parabéns, né? Um trabalho de interação, trocas de mensagens com um teor até conceitual muito bom, né? Apontando para quem quiser aprofundar um pouco mais, ter condições de ir atrás. Eu acho que é isso aí. A ideia, eu acho que é fundamental que vocês estão começando um curso de aperfeiçoamento, com alguns momentos à distância. Criar esse senso de comunidade de aprendizagem é muito importante. E eu acho que o caminho é por aí, tá? Mais alguma coisa, André, que você queira complementar? Não, acho que é isso. O segundo ponto é com relação à participação nas atividades. Então, vocês lembram que no segundo encontro nós trouxemos uma preocupação que tinha muitas pessoas que estavam ainda devendo a quarta atividade e tal,
e a gente foi vendo que parece que o pessoal foi engrenando, foi entrando no ritmo, e agora a gente está vendo uma quantidade muito grande de pessoas com as participações praticamente todas integralizadas. Então, tem muita gente com praticamente completada com relação às atividades, e isso é muito legal, porque, de novo, a nossa ideia, e eu vou falar por mim e pelo André, depois ele pode se manifestar, em momento algum nós temos a postura de ser aquele professor do vigiar e punir. Né? A nossa preocupação é sempre trazer uma contribuição para esse novo processo que vocês estão entrando agora, que é um curso de aperfeiçoamento. Muitas pessoas já têm aí uma base, já fizeram, né, vários cursos, mas é importante para nós saber que o que a gente está falando aqui não é algo que vai valer ponto, né? Não é algo que vai ser que vocês devam cuidar apenas porque faz parte do curso. A ideia nossa é que essas informações que a gente colocou aqui, elas possam se transformar em conhecimento, que vocês peguem essas informações e incorporem elas nessa prática que vocês vão ter como aluno e também como professores, né? Vocês já têm muitas pessoas aí, acho que praticamente todos vocês estão na área da educação. Então, incorporar isso como mais um item para a bagagem de experiência de vocês nesse processo de mediação de tecnologia e de reflexão, né? Então, são muitas mensagens, então, às vezes eu lembro da mensagem e não lembro o nome, né? Teve uma pessoa que falou que assistiu tanto a gente que já está achando que a gente é de casa, né? Nós rimos até disso daí, quer dizer, pô, a gente está ali, né, gravando vídeo, e só para vocês terem ideia, do planejamento original nosso, nós alteramos, né, muita coisa, porque não era para a gente produzir os vídeos, era para a gente pegar texto e colocar texto para vocês, né? Não era para a gente criar essa forma de vídeos interativos, porque o vídeo interativo ele é muito legal, só que ele demanda um tempo muito grande para a sua produção e configuração. Então a gente foi, não, quer saber de uma coisa? Vamos lá, vamos investir um pouquinho de tempo. E aí, sim, a gente está trabalhando uma quantidade muito grande de horas por dia. Mas o resultado, a gente fica muito feliz pelo resultado que a gente vê nas mensagens do fórum, né? E, assim, não é pouca mensagem, não, gente. São centenas de mensagens que a gente tem acompanhado. Centenas, não é pouca coisa. Só o fórum de dúvidas específicas, eu acho, de não específicas, eu acho que tem mais de 300 mensagens, né? Só um. E, assim, fora mensagem o tempo todo, né, Jorge? Aí chega assim, em um determinado momento, assim, zerei as mensagens de dúvidas de tal parte. Aí, quando a gente recarrega a página de novo, tem lá mais não sei quantas, né? O tempo todo. E, obviamente, a gente não dá para responder todas as mensagens, né? Porque muitas mensagens a gente vê que não são dúvidas de fato, mas manifestam a vontade da pessoa participar, interagir, né? Então, ela faz um comentário, faz um elogio, faz uma crítica, né? Então, a gente não tem tempo de responder tudo. Tem tentado focar naquelas questões que são principais, assim, para sanar alguma dúvida, né? Ou esclarecer um determinado ponto. Mas são centenas e centenas, acho que deve ter batido aí mais de 1000 mensagens tranquilamente, fora as mensagens privadas. Eu tenho recebido bastante também. Então, é muita coisa mesmo. Bom, eu acho que é isso, né? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma rodada dos assuntos que nós tratamos nessa terceira parte, tá? Que é a parte do Moodle. A Maria Ida falando que passou aperto com a gente. Que isso, Maria Ida? Que aperto! Aqui, só um comentário, gente. A questão do aperto, né? Não é que a gente tenha sido tão rigoroso assim, mas a gente se ateve a determinados detalhes, porque esses detalhes, eles são importantes naquilo que a gente vem tocando desde a primeira parte, é a relação que diz respeito à observância das instruções das atividades, porque isso pode ser fundamental. Então, assim, uma coisa que pode parecer sem importância nesse momento, né, como, por exemplo, no envio de tarefas, fazer a questão de que a atividade seja enviada em PDF, por exemplo. Aí teve gente que mandou em doc,
eu pedi para fazer de novo, né? Não, converte em PDF e manda em PDF. Não que vai fazer diferença para mim se eu estou recebendo nesse momento em PDF ainda, mas eu tenho que fazer isso porque é muito importante vocês estarem atentos à observância, porque às vezes para um determinado professor numa atividade, ele vai fazer questão que o arquivo seja no formato específico, porque ele tem a razão dele, né? Ou porque vai garantir a autenticidade, né? Ou porque o programa que ele usa para fazer a revisão só faz a revisão naquele tipo de arquivo, né? Então, é muito importante observar isso. Quando o Jorge também, né, fez várias correções, eu também lá no primeiro fórum, você não explicou por que colocou a foto. Parece uma bobeira? Parece. Mas é esse trabalho, essa insistência que a gente está fazendo para poder mostrar para vocês como que é importante estar atento às orientações para poder fazer as atividades em conformidade com o que o professor futuramente vai pedir para vocês. Bom? A foto do perfil que eu mandei mensagem para as pessoas, olha, essa foto não está muito legal, põe uma outra. Observa aquilo, não dá para a gente ver seu rosto. Olha, né? Então, assim, são detalhes, igual o André falou, mas são detalhes que agora, como não é uma oficina, digamos assim, que não é tão rigorosa, e que a ideia dela é exatamente essa, chamar a atenção para alguns pontos importantes, que a gente aproveita para poder fazer isso. A gente está sendo o professor chato em alguns momentos, mas para tentar fazer com que vocês se acostumem e fiquem atentos a esses pequenos detalhes, né? Bom, então vamos lá, vamos começar agora. Primeiro assunto. Só respondendo uma questão genérica, antes de entrar no assunto específico, tem gente perguntando, né, mais uma vez, se os vídeos vão ficar disponíveis. Da nossa parte, não tem problema nenhum ficar, e eu acredito que a coordenação tem a intenção de manter essa sala aberta para acesso de vocês. Agora, eu e Jorge, como a gente tem que trabalhar muito assim, dividindo tarefas e cada um fazendo as coisas no seu canto de trabalho, a gente armazenou as coisas em canais diferentes, por exemplo, no YouTube. Então, eu armazenei os vídeos que eu produzi num canal, ele produziu em outro, mas eu acho que a gente pode juntar tudo numa playlist, mesmo não estando no mesmo canal, eu acho que a gente consegue colocar numa mesma playlist e deixar essa playlist também disponível para além do Google, se você concordar também com isso, tá? Igual nós até colocamos lá no fórum, né? Eu acho que a gente disponibilizar, deixar isso aí para consulta futura, para nós não tem problema nenhum. Talvez a única restrição que a gente vai fazer é com relação aos fóruns, porque, infelizmente, como a gente tem outras atividades e que demandam muito tempo na universidade, eu, pelo menos, não vou assumir o compromisso de responder os fóruns depois que a gente der o prazo final da disciplina, que a gente encerrar. Então, a gente vai fechar os fóruns, mas os materiais, o que está no conteúdo, ele vai ficar, né, sem considerar os fóruns. Eu acho que aí fica tranquilo. Se vocês precisarem algum dia de alguma coisa específica, podem entrar em contato com a gente, vocês têm os e-mails nossos, né, e a gente fica aí à disposição para poder ajudar no que for possível. Mas dentro da sala, para a gente ficar monitorando os fóruns, fica muito complicado a hora que a gente estiver já com as atividades da UFOP em andamento, né? É isso. Bom, então vamos começar agora, fazer a rodada dos assuntos, André? Pode ser? Então vamos lá. Primeiro assunto, perfil. Pessoal, alguém tem a dúvida sobre o perfil, sobre como preencher, colocar a foto, como fazer a descrição? Depois que nós colocamos aquela videoaula da formatação de texto, vocês viram que dá para colocar mais algumas coisinhas lá para poder deixar mais atrativo, mais atraente visualmente o texto, né? Eu queria fazer uma observação só, aproveitando a questão do perfil, é que várias pessoas perguntaram ou não atinaram para um detalhezinho nas orientações de algumas atividades, e aí a gente precisou responder isso algumas vezes. Muitas atividades das que a gente colocou são avaliadas qualitativamente. Aí a gente deixou atividades para vocês que são avaliadas quantitativamente, automaticamente, né, que são avaliadas qualitativamente. Então, vocês também têm uma noção aí
né, dentro desse tempo, né, de resposta. Óbvio que é uma noção que ela fica exprimida no tempo curto da oficina, né? Mas quando vocês tiverem algumas atividades que os professores colocarem nas disciplinas, vocês vão saber que tem atividades que são que são computadas automaticamente, quando isso é só um registro que o Moodle mesmo faz, né? Se você acessou aquele recurso, ou se você atingiu um critério que é configurável, né, naquele recurso. Outras, que o professor vai simplesmente verificar se você enviou dentro de um determinado critério ou não dele, né, mas que ele tem que fazer isso manualmente, né, e outras que vão exigir uma análise mais qualitativa. E isso, obviamente, altera o tempo de resposta. Né? Então, atividades como a do perfil, que o Jorge está falando agora, né, como a de envio de tarefa, que eu tinha que abrir lá para poder verificar se estava dentro do conforme pedido, formato de arquivo, né, se tinha o texto, se tinha imagem e tal. A própria atividade também, primeira, né, de apresentação, né, se a pessoa entrou, se ela se apresentou, se ela criou o tópico, se ela botou texto, se ela botou imagem, se ela falou do porquê da imagem, né, se ela comentou de um colega. Então, tudo isso toma tempo, tá? Então, algumas pessoas estavam perguntando, mas é para vocês terem essa noção. Algumas têm um tempo de resposta mais dilatado mesmo, tá? Mas a gente, até agora, no finalzinho da tarde, a gente acompanhou todas as atividades que foram feitas e refeitas quando a gente mandou orientações, né? E fomos atualizando o status de todas elas, tá? Obviamente que quem fez esses ajustes ou enviou do meio da tarde para cá, não foi feito ainda, será feito amanhã. Bom? Alguém tem alguma dúvida específica sobre o perfil? Vou fazer igual leiloeiro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fechado, então. Então, a próxima... O próximo assunto é sobre fórum. Vocês viram aí, o André trabalhou no vídeo dele, né, as diversas possibilidades de uso de fórum. Nós vimos algumas possibilidades de fórum. Então, assim, depende muito de como o professor, qual o objetivo que o professor tem em usar o fórum. Né? Vocês viram que a gente bateu muito nessa tecla, né, que uma mesma ferramenta ela pode ter várias funções didático-pedagógicas, vai depender do objetivo que o professor quer alcançar com ela. Então, a gente chama de novo a atenção para que vocês leiam as orientações, procurem entender o que o professor está solicitando e façam a participação dentro do que é esperado e do que é designado para aquele fórum. Né? Então, voltando à questão, alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário específico sobre o fórum? Carlos, pode falar. O professor. Carlos não, Cazé, né? É o Cazé, isso mesmo. Boa noite. Boa noite. Eu entendi tudo a respeito de fórum, achei uma ferramenta muito interessante. Enquanto cursista, a gente usa o Moodle. Mas, como professor, qual ferramenta que eu poderia usar assim, com uma garantia de sucesso para fazer um fórum com meus alunos, por exemplo, numa escola pública? Boa pergunta. Eu ia comentar exatamente agora, viu, Cazé? Vocês viram lá, vocês devem ter visto, né, que eu coloquei em uma das minhas videoaulas, que quando a gente tem um sistema de gerenciamento de EAD, ou como a gente chama hoje, de AVA, né, Ambiente Virtual de Aprendizagem, o que a gente ganha com isso? A gente ganha em um sistema que ele é todo integrado, a gente poderia usar até a palavra ecossistema, onde a gente tem várias ferramentas integradas e que padroniza tanto a forma de usar enquanto cursista e enquanto professor. Teve uma especialização que eu fiz
de Gestão da Educação à Distância, na Federal de Juiz de Fora, onde os professores usaram várias ferramentas gratuitas que estavam na internet. Já tem bastante tempo que eu fiz essa especialização. Mas o que é interessante é que existem ferramentas de fórum na internet e de fórum gratuitos na internet. Então, Cazé, se você... não deu tempo da gente fazer essa outra apresentação, tá? Mas se você criar um blog, por exemplo, seu, para você usar com os seus alunos, você pode criar fora um fórum usando alguma ferramenta gratuita que está disponível aí pela internet e agregar isso dentro do seu blog. Isso vai fazer com que você transforme o seu blog em um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Porque o termo ambiente virtual de aprendizagem, na minha concepção e de alguns pesquisadores, ele é mais amplo do que um sistema de gerenciamento de educação à distância. Quando você fala atualmente AVA, aí o pessoal fala assim, o AVA, Moodle. Para mim, o Moodle, ele é um sistema de gerenciamento de educação à distância. Porque um ambiente virtual de aprendizagem, eu posso usar, por exemplo, como é que chama aquilo lá, gente? Facebook. Né? O Facebook pode se transformar em um ambiente virtual de aprendizagem se eu levar para lá um grupo de interação entre os meus alunos. Eu posso criar um ambiente virtual de aprendizagem agregando uma página, um blog, com fóruns, por exemplo, que é de um outro servidor. Só que, em vez de eu indicar para ir lá para o servidor, eu coloco o link dentro do meu fórum, do meu blog. E isso vai ajudar. Entendeu, Cazé? Então, assim, a gente pode até depois, se você quiser, cobra isso da gente, a gente criar uma lista de ferramentas similares e que estão dispersas na internet que vocês podem criar um ecossistema de vocês, tá? Para poder fazer essa agregação de recursos, tá? Professor, obrigado, eu entendi sua colocação perfeitamente. Tem um trabalho de uma aluna minha, que foi minha orientanda, trabalho de TCC, onde a gente discutiu no trabalho dela exatamente isso, como usar o blog como ambiente virtual de aprendizagem, agregando vídeos do YouTube e outros recursos que estão esparsos na internet, só que em vez de você indicar para o seu aluno, vai lá no YouTube e assista tal coisa, você já coloca o vídeo incorporado dentro do seu blog. E aí ele vai acessar o seu blog e de lá ele já vai pegar os elementos, o vídeo que você produziu ou que você está indicando, uma página web, um arquivo PDF, tudo isso você pode integrar através de um blog, por exemplo. Obrigado, professor. Entendi perfeitamente. Obrigado. Tá joia. André, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que você falou muito bem, né? É isso, a gente pode integrar de várias formas, né? Tem várias ferramentas de fórum na internet, depois eu vou fazer um levantamento de algumas e disponibilizar para vocês, tá? Mas é muito bom pensar nessa perspectiva que o Jorge está falando, né? De como que você pode utilizar praticamente qualquer tipo de plataforma para poder agregar recursos, né? Então, você criar um blog, criar um site, como o Jorge falou, você tem lugares aí que dá para você criar um site mais tranquilo, às vezes mais fácil, às vezes um pouquinho mais difícil, mas dá para você ir integrando uma série de recursos. Aí é questão mesmo de investigar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, mas eu vou ver se eu consigo compartilhar alguns exemplos de fóruns para vocês, tá bom? Especificamente. Então, podemos passar para frente? Então, vamos lá. O próximo assunto é sobre tarefas. Então, alguém tem algum comentário, alguma observação, alguma dúvida sobre a ferramenta do Moodle Tarefas? André, você quer comentar? Você que fez a proposta da atividade. A princípio, é uma atividade bem simples, né? A tarefa a gente quis mostrar porque é um recurso que é muito utilizado pelos professores para envio de documento, porque o que acontece?
muita gente que vai utilizar o ambiente virtual de aprendizagem não tem o tempo, né, que eu e Jorge, por exemplo, temos dedicado para esse tipo de recurso, né, porque acaba que a nossa condição profissional ela permite que a gente faça isso, ou seja, a gente trabalha mais diretamente com esses ambientes, né, com metodologias de ensino, com pessoas que não estão presentes, né, no mesmo espaço e tal. Mas muita gente, às vezes, vem do presencial para poder fazer uma atividade ou outra, eventualmente. E aí traz muito para a lógica do ambiente virtual essa lógica de entregar trabalho, né? E aí essa ferramenta ela acaba que ela é muito utilizada, que é como você fizesse um trabalho e levasse para o professor, só que o professor não está ali na sala para você poder entregar, então o envio de tarefa serve muito para isso, né? Você entrega ali um relatório, você entrega ali um documento, né? Que o professor peça. Então, assim, ela como recurso técnico, vocês viram que não tem muito mistério, né? Se for a ferramenta do texto online, você vai lá e usa o próprio editor do texto, né? Você pode utilizar uma série dos recursos lá que o Jorge mostrou adicionalmente também, né? De configuração e tudo mais. Ou se for para anexar o arquivo, também é um mecanismo muito simples, né? O que a gente recomenda aí, basicamente, são duas coisas. Muita atenção às instruções, né? Que foi o exercício que a gente fez. E outra coisa, né, que a gente bate muito na tecla, façam o trabalho, independente do seu texto online. O arquivo já seria feito fora, né? Mas se for o texto online, e mesmo em outros espaços em que vocês vão digitar muito, né, se for um fórum que você vai digitar muito, né, se for um texto maior, digita isso fora do Moodle, né? Digita fora do Moodle, depois você pega e leva esse texto para lá, porque pode acontecer, às vezes, de você ter um pico de luz, né, do seu navegador recarregar, né, e aí você está lá, digitou o texto, digitou o seu trabalho, e aí dá um piquezinho lá no seu computador, você perde aquilo, tem que criar tudo de novo. Então, faz fora, vai salvando, né, naquela rotina que a gente já aprendeu, às vezes, a duras penas, né, perdendo trabalhos, vai digitando trabalho, salvando, digitando e salvando, e depois que põe lá, tá bom? E aí, vou me referir de novo ao Casé, tá? Quando ele, né, fala como que pode integrar. Então, a gente tem várias ferramentas por aí de formulários que permite você colocar um formulário que anexe arquivo. Então, quer dizer, pensando de novo, Casé, naquele ambiente seu aí, você pode criar dentro do seu blog, por exemplo, um link para um formulário onde, olha, alunos, vocês vão entregar para mim um trabalho. Esse trabalho vai ser digitado e vocês vão mandar para mim. Acessa lá no meu blog, tem o endereço lá, o link para o formulário. O cara entra lá na página sua, clica lá no formulário, ó, enviar trabalho do professor, né, do professor Carlos sobre tal assunto. E manda lá o arquivo. Então, de novo, é possível usar formulários para poder integrar como se fosse a ferramenta tarefa. Pensei justamente isso aqui, professor. Casé, tá? Isso, estamos alinhados aí, estamos alinhados. Mas eu pensei justamente nisso aí, nesse formulário. A Ariane está colocando aqui o Google Classroom, né? Tem vários desses ambientes, dessas plataformas, que oferecem um ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho algumas ressalvas com o uso dessas plataformas, sabe? Então, assim, essas coisas muito integradas, onde a gente vai criar a sala virtual ali e passar para os nossos alunos, principalmente quem trabalha com alunos de idades menores, adolescentes, crianças, fazer com que ela crie uma conta para poder acessar isso por causa da escola. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, sim, Ariane, é possível, sim, usar o Google Classroom. Eu acho que o Teams também é da Microsoft. Ele tem uma conta gratuita, né? Tem algumas plataformas aí que elas disponibilizam aí um ecossistema próprio. Só que, cuidado para não criar aí um cadastro para eles de alunos que às vezes não tem como assumir esse compromisso por ser criança, por ser adolescente, né, essa responsabilidade. E isso está cada vez sendo mais questionado, tá? Em função da LGPD, e principalmente, né, quando a gente se refere a crianças,
o que acontece? A gente, enquanto professor, tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Então, eu não posso montar uma atividade em que seja obrigatório que o meu estudante tenha que fazer um cadastro num site ou num serviço. Tá? É muito questionável isso. Tá? Então, a gente sempre tenta trabalhar com recursos livres, recursos que não exijam esse tipo de cadastro, né, que não vão estar ali instalando cookie, coisinha, pedindo permissão no celular dessa criança, instalando cookie no navegador dele, monitorando. É muito séria essa questão. Quando a coisa vem da rede, vamos dizer assim, não, meu município fez o convênio com a Google e não sei o quê, provavelmente o seu município, você pode saber, ele tem um departamento jurídico, e o departamento jurídico faz os pais assinarem algum documento lá, né, concordando, autorizando que o filho use e tudo mais e tal. Então, assim, a gente, enquanto professor, tem que tomar muito cuidado quando a gente procura esses recursos para poder utilizar, para poder justamente evitar, né, de forçar uma situação que a gente não pode forçar. Tá? Para quem tem interesse nesse tipo de discussão, tem um observatório chamado Observatório de Educação Vigiada, que a gente tem feito umas atividades em parceria com eles, às vezes, né, Jorge? Eu vou deixar o link aqui, porque ele traz muitas informações interessantes a respeito desses perigos que tem aí sobre a questão da plataformização da educação, a questão da vigilância na educação, que é muito séria, recomendações para professores, para pais de alunos, para gestores, tá? Vou deixar o link aqui no bate-papo, tá bom? Tá tranquilo, gente? Podemos prosseguir, então? O próximo assunto aqui é um que causou um certo frisson no pessoal, né? Porque é o conteúdo interativo, né? Conteúdo interativo que eu acho que foi novidade para muitas pessoas. Então, é algo que realmente é muito legal. Se vocês entraram lá, o pessoal já acessou lá a página do H5P. Então, assim, é muito bacana. Tem umas atividades interativas muito legal. E é um recurso para a gente explorar, né? Mas precisa aí de algumas... Tem algumas áreas que é muito interessante. Eu e o André, nós temos um grupo de estudos de programação e robótica. E a gente sempre coloca isso em destaque para os professores, né, que participam com a gente. A programação, ela, além da programação em si, ela demanda de quem vai fazer os programas, principalmente nessa área da educação, de saber manipular uma imagem, de saber criar uma imagem a partir de cortes e montagens a partir de terceiras partes de terceiros, né? Porque o que vai criar uma certa beleza no software vai depender dessa habilidade que a gente vai ter na produção das imagens e de como trabalhar isso dentro do programa. Algo semelhante acontece com os vídeos interativos. Os vídeos interativos, vocês viram aí, que ele é muito bom, é um recurso muito legal, mas ele exige que você saiba gravar um vídeo, por exemplo, se você quiser produzir algo, né? Você gravar o vídeo, editar. Se vocês perceberam, os lugares onde nós colocamos aqueles direcionamentos, né? Quero ir para o começo, quero ir para o fim, ou então aquelas perguntas mais reflexivas, ali a gente colocou um slide em branco, para poder ter um tempo que não encavale com as coisas que a gente está apresentando e falando. Então, isso são, digamos assim, habilidades periféricas que vão sendo necessárias, que vão ajudar na produção desses materiais. Então, é muito legal a gente ver que esse processo de produção de materiais didáticos, ele vai forçando, entre aspas, aí, que a gente vai desenvolvendo habilidades e competências em outras áreas também, né? Então, a gente deixa de ser apenas consumidores e passamos a ser também produtores de materiais. E aí, produtores de vídeo, produtores de textos, né? Eu acho isso bem legal e bem interessante. André? Não, é isso, é um recurso bom, assim, você encontra alguns recursos semelhantes, né, mas geralmente são de empresas, assim,
E aí tem todo esse problema. Né? São empresas privadas que aí disponibilizam um serviço, aí tem algumas limitações. Esse serviço, às vezes, quando é ofertado gratuitamente, é em troca desse tipo de cadastro, aí a pessoa que faz cadastro ali, seu aluno, seu estudante, vai ficar recebendo mailing, vai ficar assim, recebendo publicidade, uma série de coisas. Então, ou mesmo fornecendo dados, né, para pesquisas ali que não estão descritas, né? Então, é interessante ficar sempre atento a isso, tá? Pessoal que está aí, está com a gente aí, quer fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito do conteúdo interativo? Ô, professor, eu gostei muito daquela explanação lá do conteúdo interativo. Agora, está dependendo de eu acessar lá aquele conteúdo para aprender um pouco como usar, né? Aí depois a gente pode falar alguma coisa. Agora, ainda não sei nada. O objetivo com alguns recursos que a gente mostrou foi para vocês entenderem um pouco da lógica do que estava sendo usado com vocês, e várias coisas a gente mostrou para vocês verem potencialidades, tá? Então, tem coisa que a gente mostrou aí que não foi para ensinar a fazer, né? Isso aí exige um esforço posterior. No caso do H5P, não tinha porquê, dentro do Moodle, a gente ensinar vocês a mexer com H5P, até porque seria uma coisa que tomaria muito mais tempo, mas era necessário a gente mostrar, porque era um recurso que estava sendo utilizado, né? E aí vocês entenderem qual que é a lógica, qual que é a possibilidade que o professor tem de utilizar o H5P ali dentro do Moodle, com vocês, numa atividade e tal, né? Assim como outros recursos que a gente apresentou também, né? Como webconferência, né? Como o uso no smartphone, como formulário, são coisas que a gente mostrou algumas características que a gente entende que podem ter potencial de uso para vocês. Mas, se de fato vocês tiverem, né, aí precisa ter um esforço posterior. Por que a gente quer mostrar as potencialidades? Para a gente inverter uma lógica que muitas vezes acontece, que é a lógica de o recurso técnico se impor sobre as concepções e a metodologia de ensino. Né? Por quê? Porque simplesmente a gente está limitado ou porque é o recurso que a gente tem, ou porque é só aquele que eu sei, só aquele que eu conheço. Né? E aí eu preciso adaptar a minha prática pedagógica ao recurso, que é completamente avesso à maneira como a gente concebe essa relação entre educação e tecnologias. Ou seja, é preciso que a gente entenda, não conhecer as ferramentas a fundo, mas é preciso que a gente entenda quais são os possíveis usos, né? Quais são as características que ela tem, ou seja, o que de fato uma webconferência pode trazer de potencial para o meu trabalho pedagógico. Né? Antes de eu tentar entender como é que funciona, antes de eu tentar aprender como é que eu crio e gerencio uma webconferência, dá para fazer o quê? Dá para eu fazer trabalho em grupo com webconferência? Eu não sabia disso. Né? Dá para eu escrever junto com outra pessoa em webconferência? Eu não sabia disso. Então, é importante vocês entenderem quais são essas potencialidades, porque eu posso fazer um movimento inverso. Eu posso pegar o meu objetivo pedagógico, a minha concepção pedagógica, a minha metodologia de trabalho, e aí fazer a pergunta, olha, qual ferramenta que vai se adaptar e vai ser adequada para a maneira como eu entendo que eu devo trabalhar? Então, essa que é a lógica que a gente tem tentado apresentar para vocês. Tá? E o André, há uns dias atrás, vocês sabem que o André é filósofo, né? Ele é de formação. Então, ele solta umas de vez em quando que coloca a gente no lugar. Né? Então, outro dia eu estava conversando com ele, não sei o quê, e ele falou assim, cara, você acha que você é especial para ter um problema só seu? Então, assim, no mundo inteiro, e aí é legal porque a gente já pensava dessa forma, né, André? Você tem um mundo inteiro de gente que trabalha, que está na educação, que está em diversas áreas. Quando você pensa em algum problema, que você fala assim, se eu tivesse essa ferramenta para fazer tal coisa, seria muito legal. Olha, você pode ter certeza que alguém no mundo já teve esse mesmo problema. Eu costumo falar aí, uma alma caridosa já deu a solução para ele. Tá? Então, se você tem um problema, que você pensa assim, seria legal se eu tivesse um programa para fazer isso, ou um software, ou alguma... Pode procurar na internet que você vai encontrar alguém que tem um problema similar a esse, que deve ter encontrado uma solução. Tá?
Então, é algo que a gente aprende quando a gente vive muito nesse ambiente virtual, né? De buscar soluções para problemas que a gente vai pensando. Vai, Ariane. Dessas plataformas que vocês nos apresentaram durante o vídeo, vocês apresentaram em algumas, né? Eu creio que a gente vai precisar muito desse trabalho onde nós vamos escrever, principalmente, né? Eu falo a parte escrita, fazer a colaboração, né? Porque, por exemplo, eu estou com 7 escolas, onde eu estou com a minha escola, uma outra próxima, o resto todos são distantes que eu não conheço. Então, eu creio que essa escrita colaborativa ela vai ser muito importante aí, né? Uma coisa que a gente vai usar muito. Tem algum que vocês podem falar, ó, essa é a mais fácil de utilizar, porque vocês apresentaram algumas com várias funcionalidades, mas tem aquelas que vocês podem indicar, não, essa é a mais tranquila, a melhor para ser usada em questão para mexer nela mesmo, né? Aí, desculpa, eu estava acompanhando aqui uma discussão e perdi o detalhe. Qual ferramenta especificamente? É webconferência, não? Não, de trabalho colaborativo. De trabalho colaborativo. Produção de texto colaborativo. Produção de texto. Aí a melhor ferramenta vai ser aquela que você vai ter disponível, que atende ao que você tem de expectativa do trabalho que você vai precisar fazer, né, e que seja acessível, né, para você aprender a utilizar. Então, você quer trabalhar com texto colaborativo? Então, por exemplo, pelo menos com a conta institucional, a mesma conta gratuita, você consegue trabalhar com Drive, para trabalhar com texto. Agora, se você quiser uma alternativa para isso, né, existem outros ecossistemas também de empresas privadas, não tão grandes, né, e não tão invasivas quanto a Google, né, a gente estava até pesquisando um pouco, a gente acabou não colocando, porque seria muito mais informação, né, Jorge? Mas a gente estava olhando um ecossistema que existe há bastante tempo, chamado Zorro, né, que tem uma série, quase tudo que o Google tem, ele tem também, né? Agora, tem alguns outros recursos também. Tem um recurso que a gente pode conseguir algumas instalações, que é um recurso super fácil de usar, chama Etherpad. Eu particularmente, gosto muito de usar, e ele é bem rápido. Tá? E aí, Ariane, de novo, é aquela ideia. Qual o tipo de texto que você vai produzir? Né? Porque se você for fazer um texto que tenha muitas ilustrações, que tenha gráficos embutidos, o Etherpad é mais difícil de trabalhar. Né? Então, assim, primeiro mapear qual é a sua necessidade para depois você escolher a ferramenta, e não o contrário. Tá? Então, é sempre legal você ter isso em mente. E aí, eu sempre trabalhei na perspectiva de buscar softwares gratuitos e de fácil trabalho. Porque se você começar a colocar softwares que são gratuitos e que têm uma dificuldade muito grande para quem está aprendendo, você vai dar uma sobrecarga de trabalho para o professor. Então, quanto mais simples de trabalhar, melhor. Depois do software gratuito, o próximo passo seria pegar os softwares livres, que são aqueles que são mantidos por comunidades e que tem uma possibilidade de alguém estar entendendo o que ele está fazendo ali no seu equipamento ou na plataforma onde você está usando. Mas também é importante a ideia nossa, quando a gente queria falar sobre trabalho colaborativo, era falar sobre as formas de se trabalhar colaborativamente, porque é outro elemento que vai interferir na escolha do software que você vai fazer, tá? Mas, de imediato, assim, uma que já é muito fácil é o Google Drive com o Google Docs, né? Tinha mais alguém que levantou a mão? Não, né? Bom, sobre o próximo tópico, então, vamos rodar? Beleza? Bom, formatação de textos, arquivos e páginas. Bom, a formatação de texto no Moodle, a gente viu lá que é coisa
razoavelmente simples, né? Quem trabalha com editor de texto tem praticamente as mesmas ferramentas ali de formatação, né? Só que agora a gente está trabalhando de uma maneira online e podendo dar uma estética um pouco melhor para tentar fazer com que o nosso texto fique mais fácil de ser entendido. Página e arquivo, como eu falei, não tem muito o que vocês, cursistas, fazerem em cima dele. Quando tem um arquivo, você pode fazer o download, você pode abrir numa outra aba, ou pode abrir na própria aba. E aí, o que eu acho que vale a pena destacar, para quem está fazendo um trabalho remoto e tudo, de aprendizagem assim, crie um pendrive para vocês, coloquem isso numa pasta no HD de vocês, e colocou uma apostila, baixa para o computador de vocês. A professora indicou um livro que está na internet. Acessou o livro? É um livro que é útil? Baixa para o computador de vocês. É um livro que eu não sei se presta ou se não presta? Baixa para o computador de vocês. Tudo na internet é muito efêmero. Hoje pode estar disponível, amanhã pode não estar mais. Quando vocês estão fazendo um curso como este, vocês têm ainda um ambiente virtual de aprendizagem onde os materiais estão colocados lá. Nós não conseguimos conversar com o pessoal da coordenação para falar como que vai ser mantido os materiais depois da disciplina acontecer. Então, aconteceu a disciplina, está acontecendo, os materiais que o professor foi indicando ali, baixa para o computador. Tá? André, o pessoal parece que está meio desesperado aí com a lista de presença. Então, assim... Posso colocar já? Vou colocar. Coloca, porque né, às vezes o pessoal está querendo sair, está preocupado se vai assinar ou não. Né? Então, assim, eu acho que cara, eu estou mandando você hoje, enfim. Pois é, né? Fazer o quê? Mas então é isso. Eu acho que uma das coisas importantes da gente olhar a questão de formatação do texto, que já pode ser usado em várias ferramentas dentro do Moodle. Com relação a arquivos e páginas, eu mostrei para vocês como pegar endereço de vídeos do YouTube. Então, dá para pegar, criar uma playlist de vocês lá no YouTube para poder manter essas informações de fácil acesso, né? E os arquivos, aqueles arquivos indicados, baixa para o computador e mantém eles salvos para vocês fazerem consultas posteriores. Tá? Eu, por exemplo, tenho uma biblioteca imensa de livros digitais. Então, talvez mais livros digitais do que livro de papel, com certeza. Tá? Então, assim, vale a pena criar uma biblioteca e eu uso ela demais, muito mesmo. André? Pode seguir. Algum comentário, gente? Não, só disponibilizei aí um sitezinho que eu já tinha conhecido uma vez. Não cheguei a experimentar, administrar fórum nele não, mas ele tem algumas opções, é gratuito também, que é o Fórum Meios. Legal. Tá bom? Legal. Eu podia colocar o endereço do Zorro, né, cara? Vou pegar aqui e coloco. Você pega? Pego. Que aí é mais um para o pessoal conhecer também, né? Uhum. Bom, o próximo assunto aqui é questionários. Tá? Questionário é outra ferramenta do Moodle que não tem muito formas de vocês variarem o uso, porque vai depender muito de como o professor configurar o fórum. Então, se vocês, de novo, né, forem fazer alguma atividade que é baseada em fórum, leiam atentamente. Tá? O fórum tem um monte de configurações, formas diversas de trabalhar. Então, é importante que vocês tenham a segurança de fazer a resposta, de responder o fórum, sabendo o que vocês estão fazendo. Leiam
vá marcando do lado, faz um checklist ali do que vocês vão fazer. Quantas tentativas eu posso ter? É uma só ou é mais de uma? Como é que vai ser a pontuação? Vai ser a média? Vai ser a nota maior? Quando que esse questionário vai fechar? Quando que ele vai abrir? Tem tempo? Ele é temporizado? Eu vou ter um tempo específico para fazer? Então, naquela videoaula, eu tentei chamar a atenção para esses pontos que são assim, fundamentais na hora de você começar a responder um questionário. Tá? Vocês, enquanto cursistas, vão ter que focar muito mais nessas informações do que se preocupar se é um questionário, se é, né? Então, observe o tipo de questão, leiam atentamente o que está pedindo na questão, e aí vai ser super tranquilo. Tá? André. É isso. Não tenho a acrescentar. Aí agora é com você, cara. Vou passar para você. Ó. Base de dados. Pois é, base de dados eu acabei já falando, né? É um desses recursos que eu acabei apresentando, porque, embora não seja muito comum, né, os colegas da gente utilizarem, eu acho que é um recurso muito interessante para o tipo de trabalho que vocês vão fazer. Né? Então, se vocês tiverem a possibilidade, né, de, entre vocês aí, poderem juntar dados, coletar dados, não sei se pode até ser por iniciativa da própria coordenação. Eu falo isso porque eu trabalhei um fórum numa disciplina que eu estou dando junto com o Marcelo Loures, que é o coordenador do PEBRID, não fórum, e ele já, na hora que viu a configuração que a gente fez lá para poder trabalhar, né, eu acho que até demonstrei no vídeo, ele ficou doidinho e falou, não, isso aqui eu acho que vai dar para usar no PEBRID. Então, não sei se vai usar de fato ou não, mas é um recurso bem interessante. Nesse momento vocês não estão usando, mas eu quis mostrar o básico ali, que era como que você entra com dado, como que você vê os itens que já foram adicionados, né? Porque os usos eles vão ser variados. Tudo que a gente está mostrando para vocês, gente, o tipo de uso e até alguns detalhes da configuração vão depender do planejamento pedagógico de quem está propondo a tarefa, né? Então, ali eu criei uma base de dados muito simplesinha, né? Eu acho que com 3 ou 4 campos só, para vocês poderem entrar com dados e ver como é que esses dados aparecem lá, né? Ter a experiência de poder interagir também, de construir uma base de conhecimento de uma forma colaborativa, porque eu acho que é importante isso também, a gente mostrar alguns recursos dentro do ambiente virtual de aprendizagem que também são coerentes com o que a gente apresentou para vocês desde o início, né, que é a possibilidade de você ter uma EAD que não é uma EAD solitária, né, não é uma EAD como se vende em geral, né, das pessoas estudando sozinhas e, né, lendo um texto no celular e fazendo uma prova. Né? Então, a gente tem muitos recursos, né, que permitem essa interação. Ou interação com o próprio objeto, né, educacional, como a gente viu no caso do H5P, ou interação entre os participantes do grupo. Né? Então, você viu que a gente utilizou massivamente o fórum, né? Porque o fórum é um recurso simples, antigo na internet, né, Jorge? Mas o fórum, ele continua riquíssimo. Né? Existe até um movimento agora, né, porque muita coisa ficou suplantada pelas redes sociais em função da facilidade e tudo mais, mas existe um movimento agora de vários grupos que trabalham com temas específicos voltarem a criar fóruns para poder não ficarem reféns das redes sociais, porque nas redes sociais, muitas vezes, você não tem controle a respeito daquilo. Né? Uma coisinha ou outra qualquer que aquela rede ali, ela entende que está contra as políticas dela, ela derruba a sua postagem, ela diminui o alcance de propósito para forçar um tipo de comportamento. Você não consegue garantir que as pessoas vão ser notificadas, né? E isso eu falo com experiência de quem administra, já administrei, né, rede social de grupos, né, que a gente desenvolve algumas atividades, e assim, você vê claramente como que o alcance ele vai sendo diminuído para forçar que a gente pague pela publicidade, né, pela impulsão, né, pela promoção da publicidade, da postagem. Então, as pessoas estão voltando a uma série de coisas, né, voltando a usar fórum,
né, voltando a usar site, voltando a fazer blog, isso é uma outra coisa interessante também, né, as pessoas estão voltando a fazer blogs pessoais, né, blogs temáticos, porque é um movimento que tem muito a ver com a proposta da internet, realmente, de ser uma coisa mais descentralizada, mais livre, não aprisionada dentro de meia dúzia de plataformas de redes sociais. É isso. Bom, aqui agora nós fechamos aquela listinha, André, que a gente tinha pensado, tá? Eu acho que o pessoal que quiser fazer algum comentário, nós temos ainda mais um tópico para a gente trabalhar hoje, tá? Então, assim, vou deixar aberto aí, quem quiser fazer algum comentário sobre o que nós falamos sobre o Moodle, o que nós apresentamos na oficina, fiquem à vontade. Vamos dar um tempinho aí para a gente poder fazer esta palavra para vocês poderem se manifestar, tá? Quem quiser, levanta a mão aí, gente. Vamos lá. Não, ninguém? Poxa, achei que o pessoal ia falar aí, ó. Nelly, vai lá, Nelly. Seu microfone está fechado, Nelly. Eu liguei a câmera achando que eu estava ligando o microfone. Desculpa, gente. Eu tive que parece que uma chuva de vento aqui, eu preciso fechar a janela de casa, rapidão. Eu quero só fazer uma colocação, é que eu já usava o bastante, né, já tinha feito esse curso EAD pela Universidade de Brasília, e eu ficava muito incomodada de mandar os textos sem justificar, por exemplo, sem essa formatação dentro, né, do envio das tarefas. E me incomodava bastante, e eu fiquei surpresa de ser tão simples, e a faculdade não tinha nos alertado sobre isso, mostrado, né? E é muito simples, bastava pesquisar um pouquinho, estava lá o tempo todo e eu não percebia. Então, só essa colocação mesmo. Eu estou gostando de mais de tudo, da maneira que está sendo passado para a gente, dos vídeos, do conteúdo, está muito bom, está bem no começo e eu já estou gostando bastante. Obrigado, Nelly. Maria Ida? Ô Jorge, eu não consegui usar a base de dados, não consegui colocar a foto, não ficou bem, e aí como eu tinha que fazer outras coisas, eu parei de tentar. André? Olha, Maria Ida, a gente pode fazer uma demonstração aqui rapidamente, mas às vezes a foto, porque às vezes a foto pode estar muito grande, o arquivo, né, o tamanho do arquivo, e aí não sei o que cabe lá. Apareceu uma mensagem lá, não lembro que mensagem foi, mas num campo rosa, de fundo rosa, mas eu também nem li, nem nada. Eu falei assim, eu vou passar para o outro aqui. Isso é muito importante, que quando o Jorge comenta a respeito de dar um retorno específico aí sobre quando está com um problema, né, de fazer um print, ele colocou umas orientações lá. É muito importante que essas mensagens de erro, né, o tipo de resultado que vocês têm quando as coisas não funcionam do jeito esperado, é muito importante porque a razão da coisa não funcionar, não está dando certo, ela pode ser várias. Né? Pode ser uma incompreensão do próprio usuário na hora de fazer alguma coisa, pode ser um problema no seu navegador, pode ser um problema no Moodle, pode ser um problema... Né? Pode ser vários tipos de problema. A gente não tem como entender a situação, não vou nem falar resolver. A gente não tem como entender a situação especificamente se a gente não sabe exatamente qual é o erro que está acontecendo. Aí é bem importante isso, tá? E aí, Maria Ida, só para poder dar um exemplo disso que o André está falando, aqui no curso, nós devemos ser
por baixo 90 pessoas usando o Moodle. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, não estou conseguindo fazer a tarefa, eu não estou conseguindo concluir o vídeo. Você veja, quando eu disponibilizo, e o André também, a gente faz testes com aquele aluno que está lá, que eu já mostrei para vocês, que é o aluno teste, o aluno EAD e o aluno tester. São 2 alunos que a gente utiliza para fazer testes. Então, a gente faz o teste, coloca o material, faz o teste, então, beleza, está funcionando legal. Só que aí, a gente vai acompanhando a relação das conclusões das atividades. A gente tem um relatório específico dentro do Moodle para isso. Então, a gente vai ver, o pessoal já começou a usar, já está concluindo, está tudo ok. Então, está funcionando legal. Só que depende, às vezes, do jeito que a pessoa configurou o navegador. Um exemplo que eu já vi acontecer. Quem usa em escola. Às vezes, o navegador da escola tem um monte de restrições que, quando você vai usar com o Moodle, dá conflito. E aí a pessoa não consegue usar determinada ferramenta porque a restrição está no navegador. Já aconteceu comigo e com o André, a gente está usando o navegador, por exemplo, o Chromium, e com ele não está funcionando. Aí a gente vai, por exemplo, o Firefox, funciona. Sim. Então, assim, além do número de usuários ser grande, a gente tem que pensar que, às vezes, a configuração de cada usuário pode interferir na forma como está sendo desempenhada aquela atividade. Se a gente não tem essa informação do erro, da mensagem do erro, da foto da tela, para a gente é mais difícil de tentar entender o que pode estar provocando isso. Entendeu? Por isso que a gente pede sempre essas informações. Né? E aí, uma dica que a gente dá também, Maria Ida, e todos, é que, assim, tudo que funciona na internet deveria seguir determinados protocolos, né? Porque a internet, o que acontece? A internet, ela funciona a partir da conexão de milhões, bilhões de coisas espalhadas no mundo inteiro que tem que se comunicar entre si. Para elas conseguirem se comunicar, né, cada tipo de serviço que é utilizado para fazer com que elas se comuniquem tem que seguir um protocolo, ou seja, tem que ter uma língua comum, né? Então, se você, às vezes, desenvolve uma aplicação para poder, um site, por exemplo, e essa aplicação nesse site, ela não consegue seguir o protocolo, alguma coisa dela vai dar errado na hora que o navegador abrir, porque o navegador não vai conseguir conversar com ela. E uma das coisas que a gente tem visto ultimamente, principalmente porque tem um movimento de descentralização muito grande na internet, e a Google ela quer se colocar como a grande validadora da internet, então tem umas exigências, uns protocolos que ela quer impor, e que aí funcionam só para ela, não funciona para outros, né? Principalmente em termos de publicidade, né? O que a gente vê? Que muitas vezes os navegadores eles funcionam de formas diferentes. Tá? Então é muito útil vocês terem 2 ou 3 navegadores instalados no computador de vocês, ou 2 navegadores ali instalados no celular, né? Porque às vezes uma coisa funciona em um, não funciona em outro. Então, por exemplo, ano passado, quando eu ia fazer webconferência, o Firefox teve uma época que estava dando muito conflito com mídia. Você lembra, Jorge? Aí eu entrava na webconferência, as pessoas me ouviam, mas não me viam, e eu não ouvia as pessoas. Aí até descobri que era um negócio que só dava pau no Firefox, eu passei muita apurrinhação tentando entrar em reuniões e tendo problema para poder entrar, né? Aí no Google Chrome ou no Chromium, né, eu conseguia participar tranquilamente. Aí esses dias agora, não sei se o Jorge vai lembrar, estava dando pau com o Chrome. Algumas vezes que a gente entrava para a webconferência. Aí voltou para outro. Então, assim, eu particularmente uso no celular 3 navegadores, né? Eu tenho um navegador lá da Google mesmo, né? Meu celular é Android. Eu uso o Firefox e utilizo um chamado DuckDuckGo. Tá? Eu utilizo esses 3. Para uma coisa, um vai funcionar. Né? No computador, eu utilizo o Firefox, que eu gosto bastante. O Firefox me dá um monte de configuração de privacidade, que funciona muito bem. Agora, lembrando também, né, se a gente configura demais o nosso navegador para muita privacidade,
vai bloquear também alguns serviços. Não sei se vocês já tiveram a experiência, às vezes, de bloquear pop-up, por exemplo, para não ficar recebendo muita publicidade, né? Ou bloqueador de anúncio. Aí tem site que você vai entrar, que ele vai identificar que você está com bloqueador de anúncio, bloqueador de pop-up, e ele já vai te falar, olha, ele não vai funcionar direito aqui no seu navegador. Tá? Então, depende do navegador e depende das configurações que você faz nele, como o Jorge já falou. Então, assim, no computador eu uso o Chromium, tá? Que é o original do Chrome, né? Eu uso o Chromium e uso o Firefox. Já usei o Opera também, mas o Opera estava andando muito pesado, né, Jorge? Aí eu dei uma dispensada. Eu gosto muito do Opera, gosto muito dele. Porque ele é mais que um navegador, ele acaba sendo quase que um ecossistema, né? Só que ele estava muito pesado. O Jorge, eu acho que usa o Brave, né, Jorge? Se você quiser falar um pouquinho. Microfone, Jorge. Eu gosto muito de conhecer esses aplicativos alternativos, né? Então, o Brave, eu gosto muito dele, ele é o meu segundo navegador. Então, ele fica aqui, eu uso o Firefox de primeiro e ele como segundo. Essa semana eu instalei, inclusive, de novo o Opera, tá? Porque começou a dar, o Firefox começou a dar um negócio esquisito. Aí eu falei, deixa eu já instalar o Opera aqui, porque qualquer coisa eu uso o Opera, né? Então, eu sempre deixo uns 2 navegadores ou 3 aqui no meu computador, tá? Bom, tem mais uma pessoa, deixa eu ver quem que é que está com a mão levantada. Está aqui como desconhecido. Ai, será que é eu? É você mesmo. Meu Deus! Deixa eu Quem é? falar. É a Natália. Natália. Deixa eu falar aqui. Às vezes, o pessoal está com dúvida aí, que eu estou vendo muita gente reclamar que eu não estou conseguindo fazer isso. Amanhã, assim, só uma dica, né, para todo mundo. Vai encontrar todo mundo. Às vezes, assim, é interessante, às vezes, a pessoa chegar junto com outro colega, ou abre no celular aí para me ver. E, às vezes, a dúvida que a pessoa tem é uma coisa fácil de resolver. Quando eu fiz o curso, quando eu comecei no MOB, eu até fui aluna do Jorge, tive esses mesmos problemas. Às vezes, você chegava com um colega, ele não é assim, assim. Às vezes, é uma coisa fácil de resolver e, às vezes, a pessoa fica com aquele trauma na cabeça porque nunca mexeu, mas assim, é bem tranquilo, às vezes é porque a pessoa já está apavorada em fazer as atividades que às vezes nem consegue fazer o que ela tem que fazer, entendeu? Mas assim, fora isso, para mim tá tranquilo, né? Porque eu já conheço a plataforma, então, assim, mais uma dica mesmo para quem já está com dificuldade. Chegar amanhã lá, ô fulano, você conseguiu? Vão abrir o celular, aí a gente vai trocar ideia e às vezes resolve o problema da pessoa. Isso mesmo, uma boa dica aí. Ó, inclusive, a Natália vai estar lá amanhã, aí, ó. Cola nela. Ah, pode, eu ajudo, eu não ligo para isso, não. Então, vamos lá. Obrigado, Natália. Karen. Boa noite, pessoal. Bom, a Maria Ida falou, a Natália falou, agora eu vou pegar um gancho no que a Natália falou e vou acrescentar. Um dos colegas me chamaram, né? Uma das colegas me chamaram para fazer essa atividade que a Maria Ida falou que não conseguiu. E na hora que ela baixava o arquivo dela, baixava em PDF. Aí eu falei para ela, vamos fazer uma coisa, vou te ajudar, vou tentar te ajudar aqui. Aí ela falou, eu falei, qual foto você quer? Aí ela falou da cidade de Belo Oriente e tal, e tudo. Aí eu printei a foto para ela, mandei a foto para ela, falei, baixa aí agora, para ver se vai funcionar. Aí funcionou, ela fez a atividade, falou comigo que deu certo. Então, assim, mesmo que a gente não vai estar juntos, né, fisicamente, como a Natália propôs, a gente também tem uns aos outros, mesmo que online, para a gente poder pedir o socorro, se a gente tiver disposição, a gente conseguir estar juntos, aí a gente consegue ajudar também o colega, né? Porque se a gente não fizer isso, acaba que a gente acaba aprendendo também um pouco. Então, as configurações realmente do computador é que vão fazer, às vezes, travar alguma coisinha para não dar certo. Mas fica a dica aí, mesmo que não seja físico, a gente está, né, juntos de outra forma, que é virtual, e isso é muito bom, essa interação. E, assim,
Bom, o curso está sendo bom, estou aprendendo muito. Eu sou muito suspeita em falar sobre tecnologia, que eu gosto muito, é minha paixão. Eu tenho muito medo também de tecnologia, porque a gente fica viciada, é muito gostoso. Mas eu espero que eu consiga, né, ajudar também outros colegas, como também quero ser ajudada, tá? Conto com a ajuda de todos, por favor. E é isso, ansiosa para conhecê-los amanhã, ver todo mundo e a gente se ver como que são, né? O jeitinho, o rostinho, que na câmera é uma coisa, na foto de perfil é outra coisa. Eu uso um Photoshop que ninguém conhece. Mas isso é muito bom. É só para poder falar que a gente pode se ajudar também. Ela me chamou pelo WhatsApp, deixar bem claro que foi pelo WhatsApp, não foi pelo fórum, mas foi muito bom, tá bom, gente? Essa aí é a contribuição que eu quero dar nesse assunto aí do trabalho, que às vezes algumas pessoas não conseguiram, tá bom? Beleza, obrigado, Karen. Natália, você quer falar de novo? Você está com a mão levantada. Natália? Não quero, não, porque eu nem sei, deixa eu tirar aqui, peraí. Então tá bom. Quem estava com Clóvis? Clóvis, pode falar aí. Boa noite. Boa noite, Clóvis. Tudo jóia, né? É uma pergunta sobre a base de dados, né? Nós fizemos a atividade dentro do Moodle, mas, assim, qual outra, a gente pode utilizar esse recurso da base de dados? Porque é um recurso interessante, assim, para foto, para legenda de foto, para tag, né? E aí, por exemplo, eu quero criar uma base de dados, mas com os meus alunos, onde que eu posso utilizar isso? Onde eu posso criar, né? Ô, Clóvis, se você assistiu o vídeo que eu coloquei hoje no finalzinho da tarde, eu acho que você vai conseguir pescar, mas não vou esperar até lá, vou falar. Você pode usar um formulário. Né? Se você utilizar um formulário, você consegue criar os campos, e aí você vai ver lá no vídeo de formulário como que a gente tem acesso aos dados que são gerados pelo formulário. Então, por exemplo, aquele exemplo da base de dados que eu fiz com vocês ali, naquela atividade opcional, eu poderia ter criado um formulário no próprio Google, no Google Forms, no Drive lá, né, e eu poderia colocar o campo para o nome do participante, para ele enviar a foto, né, para fazer o comentário, né, separar cada campo como eu separei lá, e aí o que acontece? Ele vai gerar esse formulário, quando a gente preenche um formulário, né, ele salva esses dados numa tabela. E aí eu mostro isso para vocês lá nesse vídeo, tá? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo disso. Bacana. Bem rapidinho. Só um segundo. Por exemplo, a lista de presença que vocês estão preenchendo agora, né? Vocês estão vendo? Estão vendo já? Vocês agora. A lista de presença? Sim, apareceu. Isso, eu fiz o mesmo formulário, e aí eu tenho o registro, né, do endereço de e-mail, o nome da pessoa, o encontro, o encontro que ela teve presente, 1, 2 e 3, né, que eu usei a mesma planilha, o mesmo formulário para poder coletar esses dados, informação sobre a cidade, informação sobre se já teve acesso ou não. Aí aqui eu utilizei até o exemplo, né? Eu posso pegar e analisar esses dados cruamente, como eles estão aqui na tabela, ou eu posso usar uma série de recursos que as planilhas têm. E planilha, gente, é um recurso muito interessante para aprender. Eu sei que todo mundo fica assustado com planilha, e eu conheço muito pouco, mas o pouquinho que eu sei já ajuda para caramba, né? Você conhecer, por exemplo, como gerar um gráfico, né, a partir dos dados que você tem na tabela, na planilha, né? Você saber conhecer algumas fórmulas básicas, às vezes fórmulas lógicas, né, ou algumas fórmulas básicas que te auxiliam a trabalhar com esses dados de uma maneira mais rápida. Então, por exemplo, aqui, eu tinha feito, foi a demonstração que eu fiz no vídeo de formulários.
eu usei uma fórmula. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Então, eu peguei uma fórmula, que ela significa, conte para mim, né, quantas ocorrências tem dentro desse intervalo, que é essa coluna aqui, onde vocês informaram se já tiveram acesso ou não ao Moodle, né? Conte para mim, dentro desse intervalo, quantas ocorrências tem da resposta já tive acesso. Então, eu não preciso contar uma por uma. Eu coloco a fórmula aqui, e ele vai me falar, 83 pessoas responderam que já tiveram acesso. 7 pessoas me responderam que ainda não tentaram acessar, naquele primeiro encontro, né? Uma pessoa falou que tentou, mas não conseguiu. Então, assim, planilhas são um recurso que são muito interessantes, sabe? A gente faz cálculos automatizados, né? A gente consegue fazer um bocado de coisa. Então, assim, você consegue coletar esses dados, né? E a partir de uma planilha você consegue montar uma base de dados. Tânia, pode falar, Tânia. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal. Eu só queria fazer um comentário que, assim, sempre que eu aprendo uma coisa nova, igual a gente está fazendo uma troca aqui, eu penso como eu posso aplicar isso no dia a dia na sala de aula. E esse ano eu vou lecionar para os meus alunos tecnologia de inovação no novo ensino médio. E ao mesmo tempo que os meninos têm muita facilidade com essa tecnologia, tem coisas simples e básicas que seriam muito boas para serem utilizados até na vida profissional deles, e eles têm dificuldade, como fazer um formulário, mexer numa tabela. E assim, eu já estou aqui com a cabeça borbulhando de como que eu posso aproveitar tudo que vocês estão nos ensinando para passar isso para eles de uma maneira básica, para que eles saiam do que é cru, né? Daquela vida só de rede social. Então, eu queria só fazer esse comentário para vocês. Obrigada. Tânia, nós temos um projeto, eu e o André, que a gente vai produzir, a gente produziu já 3 apostilas, 3 guias para oficinas, tá? É uma oficina de formatação de texto básico, uma oficina de edição de textos matemáticos e uma oficina de edição de imagem, colagem, usando um software, todos eles softwares gratuitos. E tá? são oficinas básicas, né? Não vai ser assim, não é uma oficina de editoração, não. É para fazer esse tipo de uso aí mesmo que você está falando. Professor, e esse conteúdo vocês podem disponibilizar para a gente? Sim, a gente pode. Está acabando de ser feita a revisão, eu devo terminar a revisão dele em fevereiro, que eu já quero usar esse material nas minhas disciplinas em março. Depois, e aí, em março, por aí, você entra em contato comigo, que a gente pode ver como que a gente pode fazer uma parceria aí de você usar esses materiais. Tá? Nossa, se acontecesse, seria perfeito. Porque eu vejo, por exemplo, nos meus alunos, uma carência de aprender coisas básicas. Sabe quando a gente leva eles para fazer um joguinho de revisão no laboratório de informática? Tem menino que revira um celular de ponta cabeça, mas que não sabe direito clicar no mouse. Eu fiquei assustadíssima com isso. Quando levei, né, tive uma experiência ano passado, já levei eles para mexer no Google Earth, no Google Maps, eles ficam assim, vidrados, porque apesar de serem grandes, de terem nascido aí no meio tecnológico, eles não dominam coisas básicas. Tânia, isso que você tem falado é uma coisa que a gente tem constatado cada vez mais, e é muito interessante porque o Jorge mencionou, né, aquela ideia do nativo digital, né, lá no ano 2000, me falhou o nome do cara agora aqui, Jorge, escapou. Prensky, isso. Lá em 2000, o Prensky falou, nossa, quem nascer agora já vai ser nativo digital, né? Como se fosse uma coisa natural, né, as pessoas adquirirem determinadas habilidades simplesmente porque elas estão convivendo num tempo em que supostamente aquilo está massivamente acessível. Primeiro que a gente sabe que as coisas não são assim, né? O fato da internet, por exemplo, potencialmente poder alcançar o mundo todo e as pessoas todas, a gente sabe que não vai alcançar por uma série de barreiras políticas, ideológicas, econômicas e sociais, principalmente, né?
e às vezes quando atinge, não atinge do mesmo jeito, e isso também limita as formas como as pessoas lidam com esses recursos e, consequentemente, com as habilidades que elas desenvolvem a partir do uso desses recursos, né, e na utilização desses recursos. E outra coisa que também não se considerou naquela época é que o tipo de uso que se fazia da internet, do computador naquele momento, não tem nada a ver com o tipo de uso que se faz hoje, do ponto de vista do usuário mais comum. Porque de 2006 para cá, a gente teve um movimento que foi o movimento contrário da internet. A internet, ela nasceu para ser uma coisa descentralizada, horizontalizada, né, em que as pessoas pudessem, tivessem papel ativo no desenvolvimento dela, no desenvolvimento de conteúdo para ela, na busca. E aí, de 2006 para cá, a gente viu um movimento de aprisionamento, né? Sim. Um movimento que, na verdade, vai tirando a autonomia das pessoas. Por quê? Você tem um conjunto de plataformas que vão sendo criadas a partir de 2006, que vão adestrando as pessoas para o uso dos seus próprios recursos, né? E não para usar a internet, não para conhecer o computador, não para conhecer os recursos possíveis. Então, as pessoas hoje, elas não conhecem a internet, né? Elas conhecem a rede social. Teve uma época aí, uns anos atrás, no meio da pandemia, que caiu o servidor da Google, caiu o servidor do Facebook, teve gente que ficou desesperada com o telefone na mão, falando que não conseguia falar com as outras, sendo que ele estava com o telefone na mão. Se ele tinha tanta urgência de falar com a Tânia, por exemplo, por que ele não ligou para a Tânia? Para quem ficou falando que estava tão desesperado que não conseguia falar para ela, porque não conseguia mandar mensagem pelo Instagram? Adolescente hoje não atende ligação. Pois é, eu tenho casos, assim, na família que não atende ligação. Então, assim, esse movimento que aconteceu, né, que vem acontecendo desde 2006, mais ou menos, ele é um movimento de aprisionamento, né? Ele é um movimento de adestramento, né? Então, as pessoas... Por isso que a gente muda a terminologia de trabalho também, né, Jorge? Porque muitas pessoas vão falar assim, eu quero fazer o trabalho no Word. Não, não é o Word. Porque você não tem que aprender a utilizar a ferramenta específica de uma empresa. Principalmente quando essa empresa continuamente faz coisas para diminuir a compatibilidade do trabalho do aplicativo dela com aplicativos que fazem a mesma coisa, para poder garantir reserva de mercado. Então, a gente não trabalha com Word, a gente trabalha com edição de texto. E aí é muito importante a gente fazer isso. Por isso que o Jorge falou, é oficina de edição de texto, onde a gente vai tentar trabalhar os elementos básicos de edição de texto, que dá para você identificar no editor de texto que a gente trabalha, mas dá também, você quebrando um pouquinho a cabeça, entendendo a lógica, você consegue identificar lá no Word, por exemplo. Porque isso é uma coisa que a gente... Acho que já desde muito tempo a gente via isso. As pessoas, elas aprendem a utilizar a ferramenta, mas não aprendem a utilizar, não entendem a lógica dela. Então, por isso que é muito importante a gente não preocupar em aprender o Google Meet. A gente tem que aprender o que é uma webconferência, saber quais são as potencialidades de uma webconferência. Para a gente poder migrar de um recurso para outro, entendendo a lógica, entendendo o que é, a gente consegue identificar, numa plataforma ou em outra, o recurso que a gente precisa. Então, o que a gente tem visto é justamente isso. As pessoas, por uma série de circunstâncias, elas têm ficado mais adestradas, né, no uso de recursos muito específicos e recursos que cada vez mais fazem as coisas pelas pessoas, né? Então, você chega ali, você tira uma foto, né, o celular já tem um modo embelezador, você não precisa nem jogar no Photoshop, né, já te embeleza automaticamente, né? Os filtros aplica automaticamente. Já tem ferramentas, hoje você escreve o e-mail lá ali dentro do Gmail, ele já vai corrigindo gramática e ortografia para você. Ou seja, a gente vai cada vez fazendo menos coisas e entendendo menos como elas funcionam. E aí tem outra coisa também, é a mudança também, como isso tem configurado nas mudanças que as pessoas têm tido na sua forma de usar a internet. Então, de uns anos para cá, a gente já sabe que, por exemplo, pouquíssima gente tem acesso a computador. Pouquíssima. E não fazem questão de ter. Se a gente pega as pesquisas do Comitê Gestor da Internet, né, do Comitê CETIC, no Brasil, nos últimos anos, a gente vai ver que os meios que as pessoas têm utilizado cada vez mais para acessar a internet são o celular e, em segundo lugar, já passou o computador, a Smart TV. O que fala muito para a gente também sobre o tipo de uso que as pessoas estão fazendo. É um uso mais como entretenimento.
Com né? certeza. Então, é realmente complicado, né? Tá ok, Tânia? Bom, pessoal, eu falei Ok, com a muito Tânia, obrigada. mas depois, se tiver mais alguém que queira participar dessa rede aí das oficinas, desses materiais que eu falei, a gente pode conversar, que a ideia nossa é expandir isso daí, tá bom? Ô, Tânia, pode baixar a mão, aí tem a Nelly. Nelly, você quer falar? Depois da Nelly, nós vamos encerrar, porque a gente quer falar mais um quarto tópico aqui, que são informações gerais, que eu acho que vai interessar a todos, tá, gente? Então, vamos lá, Nelly. Bem rapidinho, eu vou fazer só uma colocação no que a Tânia falou e quero fazer uma pergunta também. Nelly, eu não sei se é só para mim, mas seu microfone está muito baixinho. Tem como você falar um pouquinho mais perto dele? Ah, sim. Talvez porque eu estou sem o fone. Tá dando para ouvir? Agora melhorou. Tá, beleza. Eu vou fazer uma colocação em cima do que a Tânia falou e quero fazer uma pergunta também, mas é bem rapidinho. Que não é só os alunos, né? Que isso não implica somente aos alunos, mas a própria escola. Se a escola soubesse utilizar essas ferramentas até para comunicar com as famílias, a gente teria assim, um sucesso melhor quando a gente busca alguma coisa. Eu tenho uma experiência bem recente com uniformes, por exemplo. Eu fiz um formulário, enviei para os pais, colocar numeração de uniforme para agilizar. E muitos me falaram assim, não vai adiantar porque os pais não vão saber preencher esse formulário. E às vezes a gente subestima muito os nossos pais. Eu tive 100%? Não, mas eu tive 60% de resposta que me permitiu fazer um pedido de uniforme bem preciso. E muitas vezes, aqueles 40% que eu não consegui, foi muito mais fácil para eu mandar um bilhete, ou para eu mesmo tirar essas medidas dos alunos. Mas, enfim, a ferramenta me ajudou muito, agilizou muito o meu trabalho. Agora, a minha dúvida é a seguinte, quando eu fui colocar na base de dados a foto, eu coloquei a foto, ela ficou imensa. No Moodle, eu consigo clicar lá em aparência e diminuir o tamanho, colocar acima, abaixo, onde eu acho que fica melhor perto do texto. Mas na base de dados, eu não achei lugar nenhum para mexer na foto. Mas quando eu abro lá onde eu postei, eu vejo que ela está pequena. Então, eu não sei se não tem mesmo jeito de mexer ou se tem algum lugar e eu não consegui encontrar. Não, na base de dados você não consegue configurar o tamanho da foto para enviar, não. O professor, na hora que configura a base de dados, que ele consegue configurar o tamanho máximo de visualização. Tanto da imagem, da miniatura, né, quanto da visualização da imagem completa. Aí, realmente, lá você não consegue, porque lá você envia o arquivo só. Tá? Mas você pode, né, usar um programazinho de editor de imagem para poder diminuir a imagem, se você quiser. Certo, né? Editar primeiro isso. E depois colocar. Isso, exatamente. Bom, pessoal, então agora vamos para a nossa quarta parte aqui, que são outros comentários, tá? Bom, André, você quer falar? Deixa eu voltar na nossa lista aqui. Não, eu acho que agora são mais os encaminhamentos, né? Ou você queria fazer algum comentário antes dos encaminhamentos? Eu acho que é só falar com o pessoal que a coordenação do curso, ela está super apertada com esse encontro presencial, olhando toda a logística aí. Então, a gente não conseguiu ter um retorno de algumas coisas, tá? Então... Simples. Oi? Vamos começar do simples? Sim, então vai lá. A primeira coisa que eu já até mandei uma mensagem para vocês, que a gente está esperando uma definição da coordenação, é sobre a questão da avaliação, que vocês vão ver que tem um bloco aí de avaliação da oficina, né? Não é a avaliação prova que a gente vai dar para vocês, não. É vocês avaliarem como foi a oficina e tal. A gente não quis criar uma avaliação própria, né? Porque a gente imagina que um curso dessa magnitude, ele tem todo os seus elementos, né, de monitoramento. Então, a coordenação ela tem já um trabalho que ela está fazendo de criar o mecanismo de avaliação que, oportunamente, vocês vão receber para poder avaliar essa oficina também. Tá? Então, está o tópico lá, né, vai aparecer lá a avaliação, mas tem só a minha observação que é para esperar a coordenação liberar essa avaliação. Com relação, pode entrar na questão da disponibilização dos conteúdos? Tá.
como o Jorge falou, a gente teve que adaptar o nosso cronograma várias vezes, né? E uma delas foi, inclusive, na produção de material, porque a gente fez questão de produzir um material especificamente para o curso, né? E aí a gente foi fazendo isso e dividindo esse tempo com o tempo de interação e com o tempo de verificação e reverificação das atividades, né? Porque a gente tinha que fazer o levantamento, tinha que fazer os encaminhamentos, as orientações de ajuste para quem precisava, depois tinha que voltar lá para ver se o pessoal estava ajustando. E como o curso era muito curto, a gente tinha que fazer isso muito frequentemente, né? Então, tinha que fazer isso, às vezes, mais de uma vez por dia, a verificação de cada atividade. E o volume de mensagens, né, felizmente, foi muito grande, né, Jorge? Então, acaba que a gente privilegiou dedicar mais tempo para poder interagir com vocês do que necessariamente ficar só o dia inteiro fechado produzindo os vídeos, disponibilizando os vídeos, né? Então, o que acontece? Acabou que hoje a gente liberou 2 vídeos, já no final da tarde, né? O vídeo de formulários e o vídeo de smartphone. E ainda vai ter a gravação de hoje para umas poucas pessoas que não vieram. Eu achei que menos gente ia vir. Fiquei muito feliz de ver que a gente chegou a bater aqui em um determinado momento 85 pessoas na sala, né? Ou seja, foi muito pouca gente que realmente não pôde estar presente hoje. Mas quem não estava presente, a gente garantiu que poderia assistir a gravação depois, o que implica que a gente não está fechando o cômputo da participação de vocês hoje, tá? Então, como o Jorge falou, né, a gente tem um tempo também que provavelmente a gente não vai conseguir comunicar sobre isso com a coordenação do curso. A coordenação do curso está focada agora no encontro com vocês, tá? E eu acho que a partir de amanhã também vocês têm que focar nesse encontro, que vai ser muito importante. E aí, a gente, com certeza, até segunda, terça-feira que vem, a sala nós vamos mantê-la aberta. Mantê-la aberta, vocês vão assistindo. Quem não assistiu ainda alguma coisa, assiste. Né? Quem tiver ainda alguma dúvida, manda. A gente não vai poder mais ficar o dia inteiro como a gente estava, né? Mas todo dia o Jorge vai entrar lá, eu também vou entrar, a gente vai dar uma apurada, responder aquelas situações que são mais urgentes, tá? Então, até segunda, terça-feira, eu acredito que a gente pode deixar aberto, tá? Então, esse vídeo que a gente deixou hoje, a gente não colocou como cômputo obrigatório de participação, mas eu acho que vale a pena, tá? Eu não sei, você chegou a falar do smartphone? Aqui? Não. Aqui não. Não. Tá. Não. Então, eu acho que é isso. Então, a gente vai manter as coisas abertas aí até segunda ou terça-feira, né, Jorge? Pelo menos, né? Eu sei que a coordenação tem uma questão com alguns alunos que não estavam frequentes agora, e eu não sei se desistiram do curso ou não. Sei que algumas matrículas estão sendo feitas agora, então não sei como é que a gente vai caminhar com isso aí para frente. E tem gente que ainda não tivemos retorno sobre a justificativa da falta no primeiro encontro, né? Que provavelmente também só vai ter isso na semana que vem, tá? Então não precisa ninguém ficar ansioso, não precisa ninguém ficar desesperado, tá? Acompanhe aquela planilha que a gente colocou lá na lista. Todas as atividades que estão na planilha, elas vão gerar emblema, né? E são as atividades que a gente está observando para poder computar a participação de vocês, tirando os vídeos que a gente disponibilizou hoje, que é o de smartphone e o de formulários. E aí, eu acho que é isso, Jorge. Eu acho que uma coisa que você falou que acho que é importante demais, gente. A partir de amanhã, o foco de vocês tem que ser o encontro que vocês estão participando. Tá? É fundamental. A oficina foi importante até hoje, a hora que a gente encerrar. A partir de amanhã, vocês vão estar focados nesse tempo universidade. Foca lá, presta atenção, porque ela é a base de um monte de coisas que vocês vão fazer durante o curso. Tá? Assim como foi o da oficina, agora é a vez do tempo universidade. Depois que passar o tempo universidade, semana que vem, a gente vai ter informação junto com a coordenação e vamos passar para vocês também, tá bom? Podem ficar tranquilos, nós não temos nenhuma intenção de prejudicar nem nada. O que a gente está aqui é para ajudar vocês, tá bom? Claro, como a gente tem reafirmado, né? A nossa intenção aqui é chegar ao final com todo mundo concluído. Tá? Porque a gente Exatamente. diz o seguinte, isso aqui não é uma questão de verificação.
de aprendizagem. É uma questão mesmo da gente conseguir ir caminhando com vocês para poder ter uma ideia, né, de que a gente, de fato, está contribuindo para que vocês possam dar prosseguimento ao restante do curso. Tá? A Silvana está perguntando aqui se nós vamos estar lá no Tempo Universidade. Né? Eu não vou nós não temos atividades com vocês no Tempo Universidade. Eu até conversei com o Marcelo Loures, que eu gostaria de ir lá para conversar com vocês, só bater um papo na hora que for um horário de intervalo, só para a gente poder se conhecer presencialmente. Tá? Então, se der certo, eu vou tentar encontrar com vocês lá também no Tempo Universidade. Tá bom? Eu não vou poder, né, não vou ter essa oportunidade porque eu não estou em Ouro Preto. Aí não vou conseguir me deslocar para lá. Bom, gente, eu acho que agora a gente está encaminhando realmente para o finalmente, né? Então, eu vou puxar aqui o quinto item, né, que são os agradecimentos, e posso dizer que ontem eu ainda estava ouvindo uma palestra que a pessoa estava falando o seguinte, que em um processo de interação é impossível as pessoas que estão envolvidas não se mudarem, né? Então, quem está interagindo com o outro sempre vai mudar alguma coisa. E para mim foi muito bom participar com vocês dessa oficina, aprendi muito, foi muito corrido, como o André falou, a gente trabalhou muito, espero que vocês possam ter percebido isso, né? A gente tentou, além de produzir os materiais de uma forma específica para vocês, então vocês viram lá que todos os slides são slides do padrão do curso, a gente gravou tudo para vocês, e a ideia é realmente de produzir algo que vocês possam usar daqui para frente. Então, foi uma satisfação muito grande trabalhar com vocês, aprender junto com vocês. E espero que o que a gente tenha trazido aqui seja útil para o curso de vocês e para a vida, né, de uma forma geral. Eu faço minhas as palavras do Jorge, né, e fico muito feliz da gente ter feito, né, essa atividade, boa parte dela no meu período de férias, toda ela no período de férias do Jorge, toda ela no período de férias de vocês também, né, e ver que, independente de estarmos todos de férias, né, conseguimos todos nos envolver bastante, né, e interagir bastante nessa atividade. Eu fiquei realmente surpreendido pelo número de participações, de interações, de mensagens, né? Gostaria de poder responder todas elas, mas, como falei, foram centenas e centenas de mensagens, e a gente sabe que algumas foram mais para manifestar mesmo o desejo de participar, e isso é importante, né? Eu não estou tirando a importância disso, não, eu acho isso muito importante, e foi excelente, assim, tenho muito a agradecer a vocês pela oportunidade dessas interações, né, e de compartilhar com vocês um momento tão especial que é o do início do curso de especialização, né, um curso de especialização que tem esse significado tão grande também para a região que foi atingida, né, pelo rompimento lá da barragem, né, e que tem tanto a contribuir aí, né, para a recuperação, pelo menos algum aspecto da bacia, né. A gente sabe da importância disso para a formação profissional de vocês, a gente sabe a importância de um curso de especialização, principalmente em um que tem tanto significado, porque está tão atrelado ao território no que vocês vivem, né? Então, a gente imagina que a importância do curso desse para vocês é muito maior, né? Então, fico muito feliz de poder participar aí dessa estreia de vocês no curso. É isso. Acho que já estamos aí com 2 horas de reunião. Acho que pode dar mais uns 5 minutos se alguém quiser se manifestar, né? Quiser falar aí alguma coisa. E no mais, realmente agradecer. A gente vai estar por aqui. Se vocês precisarem da gente, tem um e-mail, entre em contato conosco, pode entrar, nós estamos sempre aí à disposição. E aquelas pessoas que quiserem depois ter acesso ao material das oficinas, a gente também pode conversar, ver como é que a gente faz essa parceria aí, né? E depois a gente monta algumas oficinas, alguns mini cursos também,
a nossa intenção, né, é de colocar na plataforma de cursos da UFOP. Então, depois, se vocês quiserem também ir lá conhecer a plataforma de cursos, e a gente espera colocar algumas coisas lá mais para frente, né, se vocês quiserem já entrar lá, se cadastrar, aproveitar que você já tem contato com o Guilherme, que se aí tiver algum problema no cadastro, já resolve com ele e tal, né, é a UFOP aberta. Você põe o endereço para eles aí, Jorge, por favor? Pode. Que, inclusive, é um projeto que o Jorge coordena, e de extrema importância para a universidade. Tá? Então, a nossa intenção é que esses cursos aí que o Jorge falou, que a gente está preparando, né, tem os guias que ele, né, ele falou que está concluindo, mas a nossa intenção é que ao longo dos meses a gente vá tentando transformar isso em cursos que fiquem ali nessa plataforma, né, e que aí podem ser utilizados, podem ser reproduzidos também. Né? É isso. Quem quiser falar alguma coisa, enquanto eu vou pegando os endereços aqui, podem abrir o microfone ou levantar a mão aí. Eu estou copiando os endereços aqui. Professor, só agradecer a vocês mesmo e espero, né, que a gente possa, sim, ter essa troca quanto à oficina e agradecer, acredito que em nome de todos, espero que essa não seja a nossa última troca, né, nesse percurso e muito obrigada por compartilharem com a gente, com tanto carinho, com tanta dedicação. A gente, pelo menos eu, né, vi que foi um material feito com muito carinho, muito gosto, muito zelo. Obrigada mesmo, tá bom? Ok, Tânia. Quem mais está com a mão levantada? Tem alguém? Beleza, então. Então, boa noite. Eu não levantei a mão, não, gente, mas eu posso falar? Pode falar. Eu também quero agradecer, né? Na verdade, esses dias foram muito bons mesmo, né? Para a gente, essa participação com vocês aí, né, nessas oficinas, foi muito bom e muito importante, instrutivo mesmo para a gente. E espero também encontrar vocês um dia, né? Que foi muito produtivo mesmo. E muito obrigada, né, por mais essa noite. E lembrar aí que ele já me falou aí que já assinou para mim aí, né? Porque eu estou com problema mesmo de assinar isso, viu? Muito obrigada. Boa noite para vocês, né, Tânia? Boa noite, Vera. Ana? A UFOP é aberta lá, eu tentei entrar aqui, pede uma senha, né? Eu mesmo crio essa senha de acesso, Jorge? Sim, você mesmo cria, tá? Lá tem as orientações. A Nelly também está perguntando sobre a UFOP aberta. É porque não é o UFOP aberta, é um outro Moodle, né? Não é o mesmo Moodle que vocês estão utilizando aqui. E é um Moodle que não usa o sistema de autenticação da universidade, né, Jorge? Não, ele é próprio. Porque ele é aberto para as pessoas fazerem a autoinscrição. Tá? Então, você pode ir lá fazer a sua autoinscrição. Tá? Não entra como visitante, não, porque às vezes o pessoal vai disponibilizar curso e não vai abrir acesso para visitante. Então, ok. Cursos, faz o cadastro. Vocês falam ali, eu já fui direto. Beleza. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Não, é porque vocês estavam falando, aí eu já fui direto. Aí essa orientação que deu aí no final de não entrar como visitante. Beleza. Tá, legal. Então tá bom. Gente, vamos encerrando então. Muito obrigado. Nós vamos nos ver ainda nesse finalzinho ainda dessa semana que vem. E posteriormente, na nossa proposta, a gente ainda vai fazer algumas oficinas, né? Ou seja, virtual, ou sabemos lá como vai ser. Estamos ainda no planejamento. Nós esquecemos desse detalhe hoje. É porque a gente conversou com a coordenação a respeito desse ajuste que a gente fez. Eu acho que isso é um retorno que a gente deveria ter dado para eles. Do ajuste que a gente fez à distribuição do conteúdo. E aí a gente acordou com a coordenação que justamente que era precipitado ainda, porque a coordenação não tinha ainda muita noção exatamente de quais recursos vocês iam precisar. Então, a gente preferiu, de fato, pegar essas 12 horas, que a gente vai disponibilizar depois, em algum momento, aí, em acordo com a coordenação. Não vai ser nessa mesma lógica da gente estar fazendo a coisa sincronamente, assim, provavelmente a gente vai disponibilizar uma coisa mais autoinstrucional e tal,
e mais voltada para algum recurso que vocês precisem. Talvez fazer um gerenciamento de uma conferência no Google Meet, talvez saber elaborar um formulário, vai depender do que é essa demanda que a coordenação levantar, tá bom? Para aquele protocolo de trabalho de vocês com as escolas. Beleza? Abraço, gente. Gente, boa noite. Muito obrigado. André, valeu demais. Obrigadão aí. Obrigado aí pela parceria. Gente, vou encerrar a gravação e aí a gente prepara já para fechar a sala, tá bom? Boa noite a todos e todas. Bom descanso, boa viagem para quem vai viajar para Ouro Preto. Né? É um excelente encontro. Eu não vou poder encontrar com vocês amanhã porque eu não vou estar por perto, mas acredito que vocês vão ter outros momentos de encontro que eu acredito que eu estarei lá em Ouro Preto e aí eu vou encontrar vocês, tá bom? E aí foquem nesse tempo universidade, tá bom? Isso. Abraço. Então tá, gente. Tchau, um abraço. Tchau.